Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de luz, nessa noite de chuva. Boa noite ao pessoal do Instagram, né, aqui, que nos assiste, que nos acompanha, e o pessoal do Facebook também. Sejam também muito bem-vindos. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez visitando a nossa casa? Qual é seu nome? Paulo. Paulo. Seja muito bem-vindo, tá, Paulo? Mais alguém? Ok. Então vou fazer aquele pedido de praxe para a gente desligar os celulares, ou pelo menos colocar no modo silencioso, para que a gente possa aproveitar cada momento, né, que vamos passar aqui juntos, para não sermos interrompidos. Como eu costumo falar, estamos aqui de corpo e alma, para absorvermos e aproveitarmos todas as bênçãos trazidas do alto para cada um de nós nessa noite. Quanto mais receptivos estivermos, melhor aproveitaremos, né, tudo aquilo que a espiritualidade preparou para nós essa noite. Vou pedir à companheira Cida para ler a página de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. Perdoa agora. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa. Ajuda-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente? Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás. Igualmente, o bálsamo da alheia compreensão retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que fazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque, provavelmente, amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Francisco Cândido Xavier, assim vencerás pelo Espírito Emmanuel. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto. Mestre querido, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta casa de luz que tanto nos auxilia na nossa caminhada. Ela nos conforta, ela nos esclarece, ela descortina um horizonte novo para cada um de nós, através dessa doutrina maravilhosa que auxilia cada passo da nossa jornada. Mestre querido, te agradecemos essa oportunidade abençoada de termos chegado até aqui esta noite. Abençoa cada um de nós aqui presente, dos dois lados da vida, que possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para assimilarmos, compreendermos os ensinamentos trazidos pelo companheiro Walter, que vai fazer o estudo da noite de hoje, que ele também possa ser abençoado, protegido, intuído, contar com a presença do seu guia e mentor ao seu lado, e que possa tocar o coração de cada um de nós presentes hoje, nesta noite, nesta casa.
Mestre querido, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Convido então o nosso companheiro Walter, que vai nos falar sobre perdoar para que Deus nos perdoe. Um desafio a mais hoje, viu? Boa noite a todos. É com alegria que a gente aqui retorna, reencontrando os corações amigos, eu ainda não fiz a consulta de quanto tempo aqui venho, mas se não tem pelo menos 10 anos, está próximo disso. E a gente, costumeiramente, a gente começa a guardar alguns rostinhos, né? E outros vão se incorporando nesta relação que a Casa Espírita nos propõe. E a gente fica muito feliz quando recebemos renovados convites pelo Movimento Espírita. Eu que inicialmente também eu quero parabenizar a todos que aqui se encontram, apesar das condições climáticas, né? Porque há regiões que nós visitamos que os companheiros, os nossos convites a gente joga para bastante tempo para frente, sabe? Graças a Deus a gente tem muito trabalho, né? Que bom. E aí quando vai se aproximando a data, o companheiro faz contato conosco, dizendo: você não quer mudar esta data? Eu falei: qual a razão? É porque está com previsão de chuva. Eu falei: mas não tem problema com chuva. Mas os nossos aqui têm. E corre o risco de você fazer esse translado de muitos quilômetros e falar apenas para nós e os espíritos. Eu falei: ó, que honra! Porque pelo menos os espíritos lá estarão. Então, ao contrário disso, a gente parabeniza a todos que enfrentaram, fizeram um pequeno esforço para estarmos aqui. Bom, o tema que nós vamos enfrentar ainda é uma prática que para muitos daqui presentes, sem os conhecer intimamente, eu posso lhes garantir que ainda é um grande desafio. Comumente encontramos em nossos pares amigos, companheiros de jornada, que dizem assim: eu perdoo, mas não quero ver nunca mais essa cara aí. Né? Eu te perdoo. Ah, mas Deus está vendo. Comumente a gente elege Deus para nosso projeto de vingança. Bom, é evidente que nós precisamos contextualizar, né? O próprio Allan Kardec, em uma das oportunidades de nos esclarecer, dirá que o inimigo ou o adversário que a gente venha a perdoar, algumas vezes não guarda ainda a nossa confiança. Então, dentro desta relação de falta de confiança, não será daquele que a gente vai abraçar e levar para a nossa casa, não é? Até porque o reajustamento nas relações depende do ato dos dois. Porque quando nós temos algum interregno, algum problema com o outro companheiro, quando buscamos nos reajustar com ele, e quando ele assim concorda conosco e busca a mesma reconciliação, é uma maravilha, né? Seria o ideal. Mas muitas das vezes não é assim que acontece. Algumas vezes nós o perdoamos, mas ele não quer nem olhar para a nossa cara. Não é? E outras vezes somos nós que ficamos nesta posição. Nós estamos falando aqui, neste público, nesta noite maravilhosa, para anjinhos. Todos nós temos as nossas dificuldades. E o primeiro exercício é reconhecê-los. É o exercício da humildade. Porque dizem os Espíritos
que a humildade é a porta que vai escancarar, vai abrir para todas as demais virtudes. É a humildade. E esse exercício de humildade, para nós, é um grande desafio. Porque, muitas das vezes, ou quase sempre, o problema é o outro. O que cria problema é o outro, o que é difícil é o outro. É o outro que é ranzinza, é o outro que é intolerante, agressivo. Aliás, me ocorre lembrar da nossa saudosa mãe, que quando a gente era pequenos, né, a gente ouviu isso dela muitas vezes, dizendo assim: não anda com filho de fulana. Filho de fulana não presta. Vai levar você para o meu caminho. Eu fico a imaginar hoje que a mãe de fulano pensava exatamente o mesmo em relação a nós. Não anda com o filho da dona Marlene, hein? Aquilo são as pragas, e éramos mesmo, viu? Ela estaria coberta de razão se assim pensasse. Então a gente sempre é o outro que é o problema. A gente procura sempre justificar o nosso posicionamento porque o culpado foi ele. Eu fiz isso porque o culpado foi fulano. Então, é um exercício de humildade. Bom, este tema está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Primeira dedução que tiramos então: perdoar é um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia é um ato de amor, como estava ali na página de Emmanuel, o exercício do amor. O amor se expressa em diversas frentes de diversas formas. O perdão é uma dessas formas. De você expressar amor na medida que você compreenda as dificuldades do outro. Porque como a mesma página também nos concita a pensar, dia chegará, momento chegará, que nós também vamos desejar dessa misericórdia do outro em relação a nós. Porque esta é uma característica de todos os espíritos que compõem a humanidade terrena e que aqui se encontram em regime pela força da lei. Não é regime de exceção. Nós estamos aqui por regra. Porque as nossas características de imperfeição nos coloca nesta posição de necessidade ainda. As exceções são aqueles que aqui se encontram por misericórdia a nós. São os espíritos daquela meio da escala espírita, segunda ordem. Só tem coisa bonitinha ali, né? Os bons, os sábios, os de sabedoria, os superiores. Não olha para baixo não, gente. Só tem coisa ruim. E é lá que a gente se encontra. Ainda. Mas a proposta é de ascensão, não é? Porque esse formato de pirâmide tem ali degraus a degraus para a gente atingir o ápice. E acreditemos ou não nisso, queiramos ou não isso vai acontecer. A forma como nós vamos chegar lá é de forma íntima, de cada um. A escolha é de cada um. Mas, olha, dentro do movimento espírita, a casa espírita, a gente ouve muito a questão do livre-arbítrio. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, sei. Mas toda escolha tem consequência. Aliás, tem uma fala que diz que na natureza não há prêmios e nem castigos, apenas consequências. Né? Então nós vamos chegar lá, porque Deus nos criou para chegar lá. Então hoje, na condição de espírita, qualquer tema que a gente venha enfrentar nessa tribuna, nos nossos grupos regulares de estudo na casa espírita, nós precisamos estar ancorados com essa visão de futuro, de projeto. Por que a gente está aqui? Allan Kardec perguntou isso. Questão 132. Por que os espíritos se reencarnam? Não podia ficar lá, tá tudo certo. Não sentir fome, não sentir frio, não sentir dor. Né? Deus nos criava já prontinho. Tudo anjo. Olha que maravilha, né?
Porque há crenças ainda que permanecem entre nós, que acreditam que Deus teria criado os anjos e nós. Os anjos foram criados prontos. E nós teremos que trabalhar, quebrar muita pedra, tirar leite da pedra. Então, Allan Kardec enfrentou isso na quarta obra, né? Mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Está no Evangelho. Deus nos criou exatamente iguais. Então, a questão que, ao responder a Kardec, eles vão dizer que vai que todos nós consigamos atingir a perfeição. É para isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui a passeio. Lembra de Jesus? Antes de deixar sua oferenda aqui, sua oferta, vai antes e se reconcilia com o adversário, para que não aconteça coisa pior, disse ele. E às vezes a gente lê, relê, estuda, está na nossa cachola, mas está longe das nossas atitudes. E a gente posterga. E quer ver uma tragédia que sai de algumas bocas espíritas? Vou deixar para a próxima reencarnação. Algumas vezes a gente ouve isso. Se nós estamos pensando dessa forma, vamos mudar o conceito. Porque o título da página, eu podia fazer a palestra só em cima daquela página lá. Vocês lembram do título? Perdoe agora. A única garantia que todos temos é o agora. O amanhã nós não sabemos. É imprevisível. Se amanhã é imprevisível, imagina a próxima reencarnação. Hein? Vamos reencarnar onde? Ao lado de quem? Em que condições? Não é essa garantia. O que nós podemos garantir é agora, nesse momento. Bom, então se está nesse capítulo, como dissemos, é um ato de misericórdia. Mas vamos observar um detalhe do tema, do item, que está exatamente assim. Perdoai para que Deus vos perdoe. E quer dizer então que Deus condicionou o seu perdão a depender se a gente perdoa uns aos outros. É assim mesmo? Será que se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar? Deus impõe essa condição para nós? Bom, aí eu fico a pensar de que nós, pais e mães imperfeitos que somos, conseguimos perdoar. Lembra a recomendação? Perdoar 70 vezes 7. E não adianta fazer continha, não. Deu 400 e pouco, não. Isso significa indefinidamente. A gente consegue perdoar os nossos filhos. Marido e mulher, às vezes, nem tanto, né? E a vida é verdade, façamos uma parte aqui, a mulher mais do que o homem, os filhos. E somos imperfeitos, hein? O filho faz uma hoje, ele não está nem aí, a gente perdoa, abraça, e orienta, e acolhe, e leva para frente, ele faz de novo, e a gente fica ali. Será então que dentro dessa ótica, desse ponto de vista, nós somos mais misericordiosos que Deus? Porque para a gente perdoar os nossos filhos, a gente não estabelece condição. Diz assim, eu só vou te perdoar se você mudar de vida. Fala isso com a mãe. A nossa mãe também, quantas vezes, viu? Sai, era como uma galinha que defende os pintos, sabe? Um dia desse eu vi um vídeo, não sei se alguém viu, essas aves de rapina, que dão aquele mergulho para pegar a caça, né? Mas essa aventureira se deu mal, porque ela resolveu pegar um dos filhotes, dos pintinhos de uma certa galinha. Sabe essas galinhas fora de órbita, meia doida? E a galinha bateu tanto no pau, eu fiquei com pena do gavião, gente. Porque ela trucidou ele. Então a nossa mãe também, muitas das vezes, viu? Chegavam aos vizinhos, e nós anjinhos, né, imagino, a gente jogava pedra na casa do vizinho, sabe? E tinha laje, era telhado. E quando quebrava, já quando vinha a chuva, morava tudo dentro, né? E aí, quando eles viram que era nós, corria atrás, a gente, corria para casa, né? E minha mãe se postava na frente.
E minha mãe morria de pé junto, dizendo que aquilo era mentira. Ah, tadinha da minha mãe agora, né? No plano espiritual, vendo eu declarar de público o que eu fazia. Mas ela, certamente minha mãe, pelos testemunhos de vida que dera, ela está muito acima de nosso lar. Muito acima de nosso lar. Bom, então a gente precisa contextualizar. Então a gente vai enfrentar esse tema de duas formas. Primeiro, procurar entender o manifesto de Deus em relação a nós. E depois, o nosso perdão entre nós. Como é que funciona? Será que é igual? Bom, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu peguei o seu nome, irmão? Hugo? Hugo é bacana, gostei do Hugo. Eu criei um problema seríssimo com o Hugo. Fui pior. Eu acabei com a família do Hugo. E há várias formas de se acabar com a família, viu? Muitas formas. Não necessariamente atirando, matando, apesar que isso ocorre toda hora em nosso mundo, infelizmente, né? Aí, depois do ato cometido, eu me arrependo. Fiz bobagem. O homem velho ressurge. Segundo Paulo. Por que a gente viu essa cara de anjinho aqui? Estou bem na foto, né? Estou me vendo no Facebook aí. A gente não é anjinho, está longe disso, gente. Quem me vê hoje aqui não imagina o que eu já fui capaz de fazer. E não tem nenhum problema com isso, vocês sabiam? Porque eu não tinha a consciência que tenho hoje. Ou pelo menos a consciência que se forma hoje. Porque é uma construção, é um processo. Mas aí tudo bem, eu me arrependi. O que eu faço? Sou cristão. Vou pedir perdão a Deus. Porque Deus é infinita misericórdia. E Deus vai me perdoar. Se o meu arrependimento for de coração. Todos concordam com essa tese. Ninguém vai duvidar disso. Isso está aí presente. Nas religiões, nas teologias cristãs, por fora. Essa crença não se discute. Se você se arrepender de coração, Deus te perdoa. Está resolvido o meu problema. Só que o danado do Hugo se lembrou de Deus também. Eu pensei que ele ia ter uma amnésia, mas ele se lembrou de Deus. O que o Hugo faz? Ele também é cristão e diz assim: não, Senhor, eu vim buscar a sua justiça. Aí a questão a ser enfrentada é a seguinte: como é que Deus concilia perdão para mim e justiça para ele? Como ele faz isso? É a grande questão. Porque o discurso é bonito, é legal, ao ponto de, no leito da morte, minutos antes de desencarnar, após ter passado uma vida inteira de problemas, cometendo crimes, destruindo famílias, reputações, no leito da morte, você se arrepende. Porque a sua consciência vai ficar ruim para você agora, meu filho. Olha o que te espera agora. Aí o cara fica desesperado. Aí, morra, traz o padre aqui, traz o sacerdote aqui. E ele de coração mesmo. Estamos considerando a verdade do sentimento. Okay? De coração. Ainda que motivado por outras questões, mas naquele momento ele se arrepende. Essas vertentes teológicas, e aqui não vai nenhum julgamento, apenas estamos trazendo elementos para a nossa reflexão espírita. Nós não temos que estar aqui julgando, sair daqui condenando quem quer que seja. Absolutamente. Não temos esse papel. Mas, segundo esse ponto de vista teológico, essa criatura está salva. Acabou o problema dele. Ainda que a sua salvação se dera em poucos minutos antes de ele desencarnasse. Mas lembra Jesus? Como é que fica a fala de Jesus? Reconcilia-te antes, enquanto estás a caminho com ele. Foi isso que Jesus disse. Não foi depois da morte não, filho. Foi agora. Antes de você morrer. Ou antes dele, né? Por isso agora.
Porque você vai, vou deixar para amanhã, amanhã eu resolvo isso. E hoje estou preocupado, vou deixar para a semana que vem. Aí o cara desencara na tua frente. Se você der sorte de for um espírito melhor que você, ele não vai nem lá para você, vai seguir o caminho dele. Agora, se for igual a você ou pior, filho, pode se preparar, que vem chuva no gosto depois. Ele vai estar te esperando lá, com ajuste de contas. Não sou eu que estou inventando isso, não. Foram os espíritos que disseram isso, gente. Então, como é que se concilia? Gente, Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Não podemos separar alguma coisa disso aí, não. Ele é essas três coisas juntos. Reencarnação é o perdão de Deus. É assim que Deus perdoa. Porque eu fico aí pensar, olha só, eu sendo Deus, imagina, eu sendo Deus. Aí vem a criatura que teve um problema com o outro e pediu perdão a mim. Eu falei, não estou entendendo, filho. Bota a mão na terra. Vê se você está bem aí. Você não está delirando, não está com uma febre. Porque você não me ofendeu. Você ofendeu seu irmão. Então vai lá e se ajuda com ele. E uma das justificativas para as penas eternas é que, quando ofendemos uns aos outros, nós estamos ofendendo a Deus. E sendo Deus eterno, as penas têm que ser de igual valor. Mas estudem lá no Missão Inferno que Allan Kardec destrinchou de uma lógica fantástica esses temas. Então, a primeira coisa já está resolvida. O perdão de Deus é a nova oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos. E aí a doutrina espírita vai buscar um outro tema apoiado neste para justificar das relações difíceis que vamos encontrar em nossos lares. Aquele que muitas das vezes dizemos ser ovelha negra. Aliás, não pode mais falar ovelha negra, porque agora tudo virou racismo. Falou negra, não pode. Então a ovelha pode ser rosa, pode ser azul. Agora é o que menos importa. Tá bom? Mas é o simbolismo daquele que não se enquadra com os demais. E o que a gente faz algumas vezes? Viramos as costas para ele. Isso aí, estou fora. Quero nem ver. E aí me ocorre lembrar aqui, gente, uma história. Uma história que vai exemplificar isso aqui. Da família. Era uma família muito pobre. 8 filhos. 6 homens e 2 meninas. E foi uma coisa assim meio que planejada, que só pode ter sido assim, de 2 em 2 anos vinha um, sabe? Então, 8 filhos, 6 homens, o mais velho, o segundo, até o 6, depois de 2 meninos. E entre esses 2 mais velhos, ou seja, o mais velho e o segundo, desde eternidade, nunca se deram. Sempre as turras, brigas a todo momento, desde pequeno. Apesar eu já falei, né? Da nossa mãe. É a história da minha vida. As correções, as corrigendas que a nossa mãe nos dava não eram suficientes. Crescemos assim. As turras. A idade adulta chegou. Eu fui o primeiro a casar. 6 meses depois foi ele. Com 1 ano e pouco, eles já tiveram o primeiro filho. Enquanto que nós ficamos ainda 4 anos. E ao nascer o meu primeiro filho, as rugas continuavam. As dificuldades permaneciam. Até que culminou com um fato que na época nós consideramos muito grave, e culminou com uma luta corporal, que se não houvesse a intervenção de outros, de terceiros, eu não sei se eu estaria aqui, ou se ele estaria aqui entre nós ainda. Dada a violência do nosso encontro naquela oportunidade. E para fugir do problema, resolvi mudar, sair daquele ambiente, já que a família toda
era igual a galinha com os pintinhos em volta, todo mundo morava perto. Eu fui morar num outro município longe. Passaram-se 13 anos. Os filhos cresceram sem se relacionar. A que mais sofria era a nossa mãe. Porque sempre naqueles momentos de festa, aniversário, Dia das Mães, Natal, os outros irmãos faziam de tudo, inclusive nossa mãe, para que alguma coisa pudesse nos sensibilizar. Porque a que mais sofria era ela, em ver os filhos converterem-se em inimigos. E durante 13 anos, quantos abraços não nos demos? Quantos sorrisos nós não vivenciamos? Quantos almoços, quantos jantares, quantos encontros? Quanta felicidade deixamos de viver? 13 anos de sofrimento com as nossas esposas, com os nossos filhos, ao ponto de que naquelas ocasiões, quando um chegava, estando o outro lá, o outro saía. E foi assim durante 13 anos, gente. Até que o filho abaixo, que vos fala, conheceu o Espiritismo. 6 meses de Espiritismo foi suficiente para dia e noite martelo na cabeça. Consciência. Consciência. E o interessante é que as palestras que eu assistia, os estudos que eu participava, os livros que eu estudava, que eu lia, e eu em 6 meses li 100 livros. Escrevo isso no meu primeiro livro. Essa experiência, que não indico para ninguém, isso é uma loucura. Até hoje, eu estou lendo o livro daquela época ainda, dos 100. E bastou 6 meses de espiritismo. Um belo dia, acordei e disse para a esposa: vamos nos arrumar e vamos para Caxias, que é onde até hoje o nosso irmão mora, junto com outros parentes. Ela: vamos fazer o que lá? Eu vou lá me reconciliar com ele. Ela imediatamente largou tudo que fazia. Vamos agora. Vai que você desiste. Pegamos nosso filho, ainda jovem, e fomos. Mas como sempre fazíamos, primeiro nós fomos para a casa da nossa mãe. E nos abraçamos, dialogamos ali em torno de 5 minutos. Eu disse: eu estou saindo, não disse aonde ia. A minha esposa sabia. E caminhei até a rua ao lado, onde ele mora até hoje, inclusive. E lá toquei a campainha. Minha cunhada veio atender. Ao abrir o portão, ela ficou da cor desse papel aqui. Ela não falou nada. Ficou engasgada, com o olho esbugalhado. E eu estava sereno. Porque pedi que os espíritos me ajudassem. E eles me ajudaram muito, porque pelas minhas próprias forças talvez eu não fosse capaz de fazer aquilo. E depois de um certo tempo, que parecia uma eternidade, ela buscou a respiração, normalizar a respiração, e eu escutei então uma voz lá de dentro que vinha da casa. Quem está aí? Era o meu irmão perguntando. Aí ela, meio que gaguejando: é o Walter. Aí eu ouvi a voz lá dentro: manda entrar. Os espíritos também já tinham trabalhado ele, sabe? Resumo da ópera, gente. Nós não falamos uma palavra, não precisou. Nos abraçamos e choramos juntos. E o nosso problema ali encerrou. Ele continua sendo a mesma pessoa. Não concordo com muitas coisas, mas aprendi a respeitá-lo. Só isso. Entrei na sua casa com um trator, um Boeing nas costas, que me atormentava 13 anos. E deixei o Boeing
não sei aonde, ele não voltou comigo para casa. E aí, dali então, começou uma nova fase da nossa relação. Graças a Deus, por isso agora, viu gente? Que a nossa mãe ainda estava encarnada para presenciar, para conviver num outro clima dos nossos natais, dos nossos aniversários, Dia das Mães, comendo agora aquela macarronada com maionese e galinha ao molho pardo, que era aquele grande almoço que ela fazia nessas ocasiões. Então, o Espiritismo, 6 meses, eu sou grato, 27 anos depois, e jamais esquecerei. Porque se eu não encontrasse o Espiritismo não me encontrasse, talvez eu não estivesse aqui esta noite, para falar de um tema desse. Então, perdoar, ouvimos sempre, é esquecer. Eu estou contando para vocês, eu não esqueci. Então, perdoar não é esquecer. Ainda que a gente leia ou ouça o tempo todo isso, perdoar não é esquecer. Eu só esqueceria se eu tivesse um desarranjo mental, um desajuste mental, que me impedisse de relembrar esses registros, que não é o caso com a graça de Deus. Então, o que mudou? Mudou a energia. Foi escuro. Quando nós, nas nossas relações, temos um problema, nos melitramos, nos magoamos, ficamos ressentidos, instala em nós, neste momento do ato vivido, uma energia destruidora, avassaladora, de uma força potencial que a gente não imagina. E é ela que fica circulando em nós. Então, o que é o ressentido? É sentir de novo. É sentir de novo. E de novo. E de novo. Todas as vezes que eu me lembrar. Que eu estiver na presença daquela pessoa. E essa energia terrível, negativa, associada ao fato, ela passa a circular em nós. Até que ela escolhe um ponto. E aí diz, aqui que eu vou ficar. É ali que nasce uma gastrite, um aneurisma, uma taquicardia, problemas de toda ordem, causada, não está no seu planejamento não. Tem nada a ver com expiação não. Foi problema que você arrumou nessa. Aí começa as energias, elas param onde? Nos centros de força. O centro de força é como se fosse um cone que gira, que vibra. E quando essas energias ali se instalam, obstruem a passagem da energia boa. E aí, tudo que seria irrigado a partir daquele centro de força, porque cada um tem a sua função, né? Dentro da fisiologia humana, ali nós começamos a ter problema. E aí, muitas das vezes, a gente vem para a casa espírita, olha, o negócio está ruim para mim, moço. Me dá um passe aí. E entre nós tem aquele chamado papapasse, já viu? O cara toma um passe aqui, amanhã toma ali, aonde tem passe ele está indo. Toma os 500 passos por semana. Por quê? Está enxugando gelo, gente. Porque ele recebe o passe, o dispersivo, desobstrui aquilo, e quando ele sai daqui que ele lembra, ele ressente. Ele revive tudo aquilo novamente e gera, por consequência disso, o mesmo tipo de energia. E volta o problema. Aí daqui a pouco aquela energia já não para mais naquele centro de força, já para em outro. Aí o cara fica nesse círculo, sem resolver. Quando nós perdoamos, é trocar a energia, é dissipar aquela outra e repor uma energia de
fraternidade, de amorosidade, de entendimento. Essa energia boa nos traz equilíbrio, sobriedade, serenidade. Isso é perdoar. Agora veja um outro fato para melhor ilustrar isso. A menina estava para fazer 15 anos. Já vamos de debutante, já é isso? Eu passei isso com a minha nossa filha. E este caso, apesar de não ser da nossa filha, porque se eu fosse eu teria dito aqui, iria dizer sem nenhum problema, mas foi com uma conhecida dela. E assim como foi com a nossa, foi um ano de planejamento, de fazer uma reservazinha, né? Porque o tal do aniversário de 15 anos, minha gente, prepara o bolso que tem filhinha que vai fazer 15 anos, viu? Mas valeu a pena cada centavo. Foi um ano de planejamento, não da nossa filha, desse caso que estamos contando. Os pais se desdobravam a fim de atender todas as expectativas da filha amada. A cada momento, a filha desejava uma coisa. Ah, eu queria isso. Vamos fazer. Ah, eu queria aquilo. Vamos fazer. Nós vamos dar nosso jeito. Um ano se preparando. Para uns tem que ser 2, 3 anos, né? Bom, e após ter cumprido todo aquele planejamento, e chegou o dia da grande festa. O salão que foi alugado, com toda aquela estrutura para atender as expectativas de todos, não apenas da jovem, estava cumprindo. Todas as mesas decoradas, enfeitadas com flores, fotos da jovem circulavam nos vídeos, nas projeções. As músicas que embalavam era só alegria. Não considera contra mim, não. Tá vendo? Viu que energia que é, Ju? Ficou emocionado. Eu acho que ele ficou emocionado. Eu hoje me contive, porque eu já contei esse caso outras vezes, não contive. Hoje me contive, graças a Deus. A jovem era a alegria personalizada dela. Estava a lista de convidados, mais de 100 pessoas. A maior parte, convidados dela. Os amigos de escola, de infância, de outros grupos sociais. Ela era a felicidade, como eu disse, encarnada. E antes de atingir o ápice da festa, que se daria em torno da meia-noite, com a grande valsa, ela havia saído por uns instantes a fim de trocar a vestimenta e pôr o vestido de gala tão esperado para o momento. E quando ela adentra agora em nova roupagem, mais linda do que antes, os seus amigos todos a esperavam em aplausos. E no auge da sua alegria, ao de percorrer as pessoas que ali se encontravam, ela cruzou o olhar com uma outra jovem que tinha acabado de chegar há poucos minutos. Até hoje não se sabe de onde surgiu. Mas ela parou, com o olhar fixo naquela, e ela perguntou aos que estavam ao seu lado: quem chamou fulana? Quem convidou essa pessoa? Ninguém sabia responder. Ela entrou em desequilíbrio, já que era considerada essa fulana uma inimiga mortal. Pois, segundo a versão que chegou até nós, havia, entre aspas, roubado o seu príncipe encantado em dias outros. E ela não admitia aquilo. E, resumo, ela não conseguiu chegar à meia-noite. A festa acabou para ela. Ela fez um barraco. Todos aqueles que tentavam segurar, ela batia, unhava, descabelada. A festa acabou, sem que se cumprisse a valsa, que era o ápice. O que este fato diz para nós? Primeiro,
a força que tem o ódio. Muito mais forte em algumas pessoas. Porque por mais que ela se expresse dessa forma em algumas pessoas, a realidade é que o amor é imbatível. Aliás, tem um livro de Joana de Ângeles com esse título: Amor Imbatível, Amor. Mas para ela, o homem velho, a jovem velha falou mais alto. Então observem que mais de 100 pessoas que estavam ali a seu convite, ao convite dela, pessoas amadas que estavam compartilhando aquele momento único, que só se faz 15 anos uma vez, né? Não foram suficientes para balancear com a presença de apenas uma. Aquela relação com uma foi mais poderosa neste caso do que com as 100. E é isso que a gente faz com a gente. E aí eu fico pensando e fazendo uma correlação dos 13 anos de que eu não vivi e que não deixei de ver aqueles que me rodeavam, com aquela jovem que não viveu o ápice do seu desejo. E que, por certo, durante toda a sua vida, ela jamais esquecerá. E o que vai ficar na mente, gravado? Aquele momento fatídico. Tudo que aconteceu, desde as 7 da noite, no momento que começou, até as 11 um pouquinho, acabou. Não tem mais nada. Então nós somos esse tipo de gente. Nós fazemos isso conosco. Agora não me convençam, por favor, de que espírita gosta de sofrer. Eu já ouvi isso, não de espíritas, graças a Deus. Porque pensam por aí que a gente gosta de sofrer. Não sei de onde tiraram isso. Não. Todos nós gostamos de viver. E viver muito bem. Mas nós temos um grande problema. Que para viver bem, nós temos que viver na companhia de outros. Nos relacionar. Porque também é uma lei de sociedade. Ninguém progride sozinho. Aí a gente ouve, por exemplo, de alguém que diz assim: eu me desiludi de fulano, com fulano. Ah, sabe aquele palestrante? Nossa, você não imagina o que eu vi dele. Olha aquele presidente Casimiro, viu, César? Cuidado, hein? Olha, jamais poderia imaginar que o César fosse ser tão descompensado. Porque vira o cego. Isso é uma hipótese, tá, gente? Eu peguei o César para Cristo, viu? Em cidade como Bacaxá, as pessoas se conhecem mais, né? Se cruzam mais. Viu o César lá, na fila do caixa do mercado, porque recebeu um troquinho lá diferente e quase esganando a caixa. Você não presta atenção? O que você veio por uma noite? Está dementada. Aí você vem e fica horrorizado com aquilo. Aí você vai para aquelas comentários evangélicos, já viram? Fulana, nem te conto. Viu César hoje. Ah, o César é tão gentil. Ih, você que pensa, minha filha. Você não sabe o que eu vi. Ah, então me conta. Aí vai conversa, né? Então só se ilude quem se iludiu antes. Só se desilude quem se iludiu antes. O César não falou para vocês aqui que era Jesus, que era um ser iluminado. Apesar que a gente olha para ele assim, tem essa sensação, né? Eu estou longe, viu, César? Estou longe. Porque a gente chegará, eu espero chegar. Talvez não nessa encarnação, porque a gente vai desencarnar, graças a Deus, né? Mas a gente vai voltar, se Deus quiser, para cá, para este mundo mesmo. Que o companheiro falou comigo assim: ah, eu não quero mais reencarnar aqui não. Eu falei: ah, é que bom. Você quer encarnar onde? Ah, falaram que Júpiter é bem melhor que aqui. Eu falei: é, como é que você vai chegar lá, filho?
Porque existe um negócio chamado peso perispiritual. Não tem carteirinha não lá, não tem carteirada de espírita não. Hein? Olha, eu tenho aqui o meu diário pessoal. Anotava todas as vezes que ia lá no Sérgio. Entendeu? Olha quantas palestras eu assisti, 600 palestras. E mais, hein? Assisti umas 4 ou 5 daquele moço lá que fala pra caramba. Que o desafio é maior. Aí você pensa que com esse roteiro, você vai chegar lá e vai dar uma carteira. Ó, deixa eu passar aí. Passa não, filho. Caridade é que salva. E o perdão é a expressão do amor, é a expressão da caridade. E a gente fica perguntando. E a gente é tão problemático. Nós vamos até as 9, né? Até as 9. A gente é tão problemático que eu fiz uma palestra essa semana aí, convenhamos, né? Ninguém falou o horário para mim, viu, Paulo? Você está de testemunho. Aí era até 15 para as 5. Era de 4 às 15 para as 5, o mês espírita lá da nossa região. Para minha cabeça era até as 5, né? Porque às vezes tem casos espíritas que quase mata a gente do coração, de susto. Porque a criatura está ali falando, daqui a pouco eu boto um papel assim, 5 minutos. Aí tu já leva um susto, né? Mas dá um estado de dedo, você já joga 1 minuto. Eu falei, mas não é possível, passou 4? E vamos que vamos, meu filho, tem disciplina. Né? E lá, quando deu 15 para as 5, eu não estava nem aí. Eu estava no começo da história. E começaram, eu percebi, só depois que eu percebi, porque o espírito é assim, fica incomodado, sabe? Nossa, como esse cara fala demais, Jesus. Já passou o horário dele, não para. E aí começaram a mexer na cadeira. E uma pessoa olhando pro relógio, eu até falei, lembra, Paulo? Falei assim, meu filho, tá falta tempo aí, não se olha pro relógio não. É até as 5. Mas eu escutei a gravação, sabe, Paulo? Eu vou aqui me penitenciar perante você, porque você estava lá. É um dos diretores lá do nosso movimento. Porque na hora eu não ouvi. Mas na gravação que foi reproduzido, eu fui compartilhar, eu ouvi que falava assim, é até 15. Mas o cara falou tão baixinho, Paulo. Porque a gravação estava do lado dele. Eu estava longe, eu não ouvi. Então tem dessas coisas, né? A gente tem paciência conosco. Sei que não estava falando, Jesus. Ah, da desilusão, né? E às vezes a gente dá uns espasmos, né? E a gente tem que buscar a ajuda dos amigos. Então, gente, todo mundo que ocupa essa ou aquela posição, por força da situação, pelo comprometimento que ele assumiu, de maior responsabilidade só. Mas isso não quer dizer que quem está aqui é melhor do que quem está aí. Não. Aliás, aqui não é posição, é de eterno. Hoje eu estou aqui, eu não estarei aí. Eu dirigi durante 12 anos o Grupo Espírita Maria de Nazaré em Bonito. O Paulo que ela está, ficou 8, né, Paulo? 6. Ah, ficou pouco, Paulo. Aí passou o bastão para a esposa. Não quero mais não. Também. Ela também não quer, mas tem que ficar. Não tem ninguém para assumir. Então, às vezes são as circunstâncias que nos levam a certas posições. Mas isso não quer dizer que ninguém é melhor que o outro. Não se iludam. Não é? Bom, então, quando nós, aí voltando lá no início, quando nós cometemos um ato falho, e aí pode ser de qualquer natureza, nós estamos não ofendendo a Deus, mas ofendendo as leis que regulam a vida, as leis naturais. E dentre elas há a lei de causa e efeito, ação e reação. Porque muitas das vezes, após eu ter me arrependido por ter feito com o Hugo, mas o desastre foi tão grande que naquela encarnação não tem como reparar. Se eu tiro a vida de um pai de família, como é que resolve isso? Você já destruiu a família, gente. Os filhos órfãos, mulher viúva, as contas para pagar. Graças a Deus as mulheres também estão ajudando muito, né, gente? Obrigado, viu, gente? Minha mulher ajuda pra caramba, viu? Ela é artesã. Aí ela me condena. Meu
filho, você fala demais. Eu falei, mas é o que eu sei fazer. Se eu soubesse fazer isso, mas eu faria contigo, eu não sei. Vamos falar. Então, você se reajustar à lei é um processo de 3 passos que todos nós conhecemos: arrependimento, expiação e reparação. Graças a Deus, ainda que eu tenha, entre aspas, perdido 13 anos, porque eu já vim com a inclinação de chegar aqui. Hoje reconheço isso. Porque aos 9 anos de idade, entre uma bufetada e outra com ele, né? Eu me vi fora do corpo. E dali, até os 38 anos de idade, eu convivi com esse fenômeno de desdobramento. Sentava na cama, via se um Walter já é difícil, gente, imagina 2. Eu me via aqui e via um outro. Falei, mas não é possível. Um não basta. Eu entrava em parafuso. Minha mãe dizia que eu era louco. Isso é da sua cabeça, não existe não, hein? Entendeu? E eu cresci convivendo com esses fenômenos. Até que aos 38 anos, eu fui buscar ajuda em um amigo, já desencarnado, que tinha, ele era, não que se fosse um espírita clássico, né? Mas ele conhecia o espiritismo, conhecia pessoas no meio, lia obras, e me indicou uma pessoa. Eu fui lá, fiquei uma tarde inteira com ele, o senhor, que na época já tinha 92 anos, desencarnou com 102. Seu Garibaldi, olha que nome, hein? Me levava para uma cidade lá do sul dos vinhos, né? Garibaldi. E o seu Garibaldi me explicou absolutamente tudo que eu precisava entender. E daí, no dia seguinte, eu já estava dentro de uma casa espírita. E desde este primeiro encontro com o espiritismo, que eu nunca mais desdobrei. Era uma chamada, era um chamado, não é? Então hoje eu gostaria de desdobrar. Para, com o mínimo de consciência que nós temos, de entendimento, pelo menos ficar ali no quarto, né? Porque tem que ter cuidado, né? Não sai do quarto não, filho. Fica por ali por enquanto. Dá uma voltinha, olha na janela e volta para a porta. Espera um pouquinho mais, não é? Porque na condição de desdobrado, você está em espírito, relativamente liberto do corpo físico, e você vai ver e conviver com outros espíritos. Aí quem são essas criaturas? São amigos? São aqueles que prejudicamos? Não sabemos. Então, na dúvida, fica na segurança, na sua região de segurança. Mas hoje não vou esquecer do horário, porque é até as 9, não é? Então, meus amigos, ressentir, sentir ódio, é como você beber veneno esperando que o outro morra. Ter caridade para conosco mesmo. Porque o perdão é um ato de amor com a gente mesmo. É um ato de autolibertação. Porque enquanto isso não acontecer, você estará algemado ao outro, acorrentado a ele. Se ele não quiser te libertar, você abriu tua algema, você vai seguir teu caminho. Se ele quiser continuar arrastando a corrente dele, é problema dele, não é mais seu. E para agora sim encerrar, nós não podemos encerrar sem lembrar da última lição da cruz. Perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. 2000 anos depois, continuamos a não saber o que fazer. Muito mais, muito obrigado a todos. Agradecemos ao companheiro Walter por dividir conosco todas essas reflexões tão importantes e até mesmo a sua experiência, né, pessoal pela qual você passou. Muito obrigada, gratidão. Vamos então aos recadinhos da noite. O nosso bazar está precisando de doações. Aquela pessoa que tiver
aquela roupa que já não quer mais, que já não usa, que ficou apertada, se estiver em bom estado, é claro, né? Nós estamos recebendo essas doações para podermos, então, fazer o bazar funcionar, né? Que é uma fonte de renda também para a nossa casa. A Dedé pediu que avisasse também que o livro do mês, né, que está em promoção hoje lá na livraria, esse mês, é o Espiritismo para Iniciantes. Tá? Tem as noções básicas, né, da doutrina, para aquele que está interessado em começar. Está em promoção esse livro lá embaixo na nossa livraria. E pediu que falasse também sobre o culto do Evangelho no lar, aqueles companheiros que ainda não têm esse hábito, né, tão salutar, que tantos benefícios traz para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, e desejam, né, aprender, desejam de uma orientação. Nós temos uma equipe também que vai até a casa do companheiro e faz aquele primeiro culto, orienta, e depois então a pessoa consegue seguir, né, de acordo com as orientações recebidas. Aquele que tiver alguma dificuldade para fazer esse primeiro culto no seu lar, a gente pode fazer aqui também, e depois a pessoa segue fazendo, tá bom? Pediram para avisar também que a cantina ainda tem 3 quiches de alho poró e 3 empadas de camarão, tá? Quem tiver interessado ainda pode passar lá na cantina. Aí tem as respostas, né, da conversa fraterna também, que pode depois ao final do passe pegar ali na salinha do sol, tá bom? Então chegamos ao momento do passe. Hoje a companheira Vanessa é a dirigente do passe e os passistas são Adriana, Carlos, Helena, João, Georgina e Monserrat. Estão todos presentes, né? Vocês podem aguardar no lugar de vocês, que o companheiro Augusto vai conduzi-los até a sala de passe. Quem tiver aquela necessidade, aquela urgência, basta levantar a mão que ele atenderá essa urgência de vocês, tá bom? Agora eu vou convidar o nosso companheiro Walter para fazer a prece de encerramento. Por favor. E assim, meus irmãos, fechando a nossa mente tão somente com a imagem do nosso amado e querido Mestre Jesus. Igualmente, evocamos também a imagem da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Possam essas imagens nos confortar o corpo e a alma, orientar os nossos pensamentos, estimular as nossas ações ao bem, evocando mais uma vez a misericórdia de Deus, agradecendo pelas nossas vidas, as nossas existências, pela oportunidade da reencarnação, por esta noite ao lado de corações tão amigos, Senhor, por esta casa que nos alberga e que aqui promove as relações fraternais tão importantes que o mundo ainda não alberga. Ajuda-nos, pois, Senhor, na construção da Tua paz em nós, que a gente possa ser luz em nossos lares, em nossas comunidades, onde quer que estejamos, sempre contaremos contigo, Jesus. Graças a Deus.